Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao podcast F5, o podcast mais atualizado aqui da região do Cariri. Eu me chamo Rodrigo e junto comigo está meu amigo Lucas. Lucas Alves ou Luquinhas, Isso. depende de como queira chamar. Para os mais antigos existem até outros nomes, né? É, Mas fica no Luquinhas mesmo, ou Lucas Alves, Lucas. é. Depende. E é isso, pessoal. A gente vai estar contando um pouquinho da gente, como foi essa nossa trajetória até chegar ao que a gente tem hoje aqui, que é o F5 Podcast. Vamos começar primeiro sobre o porquê do nome, né? Acho que seria mais interessante a gente abordar, começando por isso. Isso. É interessante a gente trazer essa questão, né? E se perguntar realmente por que o F5. O F5 geralmente é uma tecla, né? Do teclado do computador. Mas atrás disso tudo, o F5 é um podcast que vai trazer muitas novidades. Isso. E vai trazer, a gente tem a pretensão de trazer vários convidados, e através desses convidados, a gente transmitir, fazer com que eles transmitam para a gente, e a gente também poder transmitir a vocês conhecimento, né? E aí são assuntos diversos. A gente vai trazer pessoas que são voltadas para o lado político, pessoas que são voltadas para o lado do esporte, A educação, música, né? entendeu? Astrologia não, perdão, astronomia e por aí vai. Astrologia já é É, mais complicado. mas quem sabe, né? Quem sabe, Se o né? papo for legal, Pode rolar sim. Então, o que a gente vem realmente abordar no podcast, no F5, é justamente o que a gente falou já, né, em relação à política, em relação isso. a esporte, e a intenção realmente é fazer com que vocês que estão aí assistindo a gente possam aprender ainda mais sobre o que às vezes não chega a gente, né? A trajetória de muitas pessoas Isso. que às vezes a gente vê que está na política, está no esporte e admira muito, né? Inclusive pessoas que é envolvido também, que trabalham, né? Na internet, tá, os digital influencers e etc. Mas contar um pouco da trajetória dessas pessoas que o que foi que fizeram elas virem a chegar a fazer o que elas fazem hoje, né? Isso. Como foi essa trajetória que às vezes a gente pensa que é fácil, mas muitas vezes não é, né? Inclusive, a gente aqui começou um trabalho, mas não é assim da noite pro dia. É uma coisa que Houve a um gente processo, já né? houve um processo, então nada vem do nada, né? Sempre tem umas ideias, vem as ideias e a gente tem que estar sempre se reunindo para conversar sobre essas Exato. ideias, um projeto realmente escrito para depois a gente vir colocar ele à prática, né? Então, existe toda uma equipe também que trabalha com a gente para que hoje a gente pudesse estar aqui na nossa primeira live, certo? E existe sim, como eu estava dizendo, uma equipe que a gente pode contar, que é a Isabela Lemos, que trabalha aqui também com a gente. Dá um salve, Isabela. Aí, Vale, ela não quer aparecer não, ela é meio tímida, né? Na isso. verdade, todos nossa equipe Nossa aqui é equipe. meio tímida, né? Só um Vamos ver se pouquinho. daqui pra frente eles Se têm soltam mais, coragem, né? né? Pra estar aqui depois falando, né? Sobre Aham. a trajetória deles aí. E aí tem o Fernando Ferreira também, que trabalha Dá um com a salve, imagem Fernando. com a gente. Só um pouquinho. Trabalha com a imagem, trabalha na organização. é, e tem o MGS também, que disponibilizou nesse primeiro momento o espaço dele, o tempo dele, dedicou um tempinho pra gente. Aí a E gente agradece a gente agradece. bastante e faz o convite a você que tem interesse em querer fazer alguma gravação. A gente está no estúdio dele, no estúdio de gravação, a Room Hack, aqui do MGS. E a gente faz o convite para caso você tenha interesse em alguma gravação musical, ou algum single, algum jingle, seja lá o que for, você pode entrar em contato com ele. A gente vai deixar aqui na descrição o seu contato e você pode estar trocando essa ideia com ele lá, tá certo? Tem mais alguma coisa? Mas o material do cara aqui é sensacional, viu? Primeira. Quem tiver interessado realmente aí, como a gente vai, como o Rodrigo falou, a gente vai colocar o contato dele no link. E aí vocês entram em contato com o cara, ó, não vão se arrepender, tá? E a pegada do nosso F5 Podcast vai ser realmente essa que a gente vai Desenrolar. desenrolar aqui, né? Então, o Rodrigo vai falar um pouco dessa trajetória dele
de onde foi que surgiu essa ideia de realmente criar um podcast. Aham. E eu vou te dizer, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui, Ah, porque o cara o cara é assim, ó, vamos, 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 e tem que ser agora do jeito que ele falou. Vamos lá. Eu já tinha esse certo envolvimento com podcast e tudo mais, desde aquela febre que teve de podcast na época de 2000, na época da pandemia, por aí. Né, eu tinha o meu primeiro podcast, no caso, foi um chamado Floresta do Universo. Eu abordava assuntos mais, como eu posso explicar, mais pessoais. Era mais sobre coisas que eu pensava, coisas aleatórias que eu pensava. Eu estava passando por uma situação difícil da minha vida, eu acho que eu posso dizer assim, de que eu me sentia às vezes sozinho. Confesso a você que eu me sentia sozinho. Já morava com um amigo, com o Matheus mesmo, com a MGS aqui. A gente morava junto e tal, só que devido ao meu trabalho, o meu tempo era muito puxado. Literalmente, eu trabalhava das 3 horas da tarde até as 3 horas da manhã numa pizzaria. E essa era a minha rotina. Eu saía, não via ninguém e voltava, não via ninguém. Aí, ao tempo que foi passando, fui me sentindo um pouco sozinho. Foi daí que eu tive a ideia de querer expressar meus pensamentos através do podcast. E com esse intuito foi que eu tive a ideia de fazer o Floresta do Universo. A temática que eu quis passar em si lá na época é transmitir conhecimento através de palavras, através de pensamentos do que eu tinha até então. Confesso a você que não eram pensamentos tão positivos assim, alguns sim, outros não, mas coisas que eu pensava no meu dia a dia, trabalhando, fazendo aquelas pizzas e vendo as pessoas passando na sua trajetória do seu dia a dia, do seu trabalho e tudo mais. Foi daí que eu fui fazendo alguns episódios, parei por um tempo, voltei, aí fiquei nessa. Vai e vem, até que eu parei. Mas qualquer coisa, se você tiver interesse, tem disponível no Spotify. Você pesquisar a Floresta Do universo. do Universo, E vai estar lá os episódios antigos e tudo mais, sem vídeo nem nada. Tentei até fazer no YouTube também. Acho que Matheus não, o Fernando até lembra na época. Acho que eu gravei, foi um ou foi dois episódios pro YouTube. Acho que se no YouTube ainda deve ter alguma coisa lá. Eu acho que eu cheguei a ver dois. Acho que eu acho que eu só tinha postado dois lá, se eu não me engano. É, Que eram voltados justamente a essas coisas. Eu ainda tinha um certo tipo de pensamentos que eu queria compartilhar com pessoas que estavam para mim. A minha vida já tinha mudado nessa época já não estava mais trabalhando na pizzaria, mas ainda tinha esses pensamentos. Eu queria só compartilhar e deixar salvo lá. Foi daí que eu tive essa ideia e deixei lá, até hoje. E para quem quiser escutar, quem quiser ouvir, coisas que futuramente, quem sabe, a gente pode estar abordando aqui no podcast também, para estar aplicando com vocês. Cara, e foi isso. O tempo foi passando até que a gente teve aquela nossa conversa, né, no WhatsApp. sim. E que do nada, do nada. Foi, Agora, como foi? Eu queria aí, saber contigo. Como é que foi essa ideia que tu chegou, pá, podcast? Porque, tipo assim, até então tu não sabia que eu tinha. é, Eu só cheguei falando depois. aham. Cara, eu acho assim, antes de realmente ter essa ideia do podcast, eu também, como você, gosto muito de pensar nas coisas Uhum. e pesquisar e saber o porquê daquilo, né? Então, antigamente, os meus parentes mais velhos, né, que hoje já não estão vivos, né, já faleceram já os avós aí da vida aí. Eles diziam que a gente tem dois ouvidos, né, e uma Uhum. boca. E aí a gente ficava muito se perguntando por quê, o porquê, o porquê. Mas é justamente isso, a questão da sabedoria, né? A Sim, gente deve ouvir mais e falar menos, exato. né? Assim, falando, pegando de um ponto da sabedoria, você consegue aprender muito mais ouvindo do que realmente Falando. falando. E assim, eu aprendi muita coisa ouvindo. E hoje eu gosto muito de ouvir. Eu gosto mais de ouvir do que realmente falar, né? Apesar que eu falo muito. Quando eu Uhum. começo, aí Desembesta. desembesta. Mas eu gosto muito de escutar. Principalmente os mais velhos, né? Porque esse pessoal mais antigo, eles têm muita história mesmo para contar, então eu gosto de história. Uhum. Então, já começou daí, a partir do gostar da história, esse pensamento. Cara, seria uma ideia legal, criar um podcast, mas assim, no primeiro pensamento, um negócio totalmente distante, Tô entendendo. que como é que eu vou fazer isso? Não, isso é besteira, deixa pra lá. Então, mas aí teve um dia que inclusive, você até falou, né, que foi de repente mesmo, no WhatsApp e tudo.
Eu acredito que foi por ver outros podcasts e achar assim uma ideia tão legal Uhum. que eu disse, cara, não é fácil, não é fácil, mas eu poderia tentar, né? Arriscar, né? Eu poderia arriscar e encontrar aí uns amigos aí que talvez Aham. compartilham da mesma ideia, né? E aí eu pensei em ti, primeiramente, porque a gente tinha tido uma conversa alguns dias atrás, e aí a gente acabou conversando. Foi no Foi aniversário lá, não foi? no aniversário de Davi. Uhum. Foi muito amigão da gente também, amigo em comum que a gente tem de infância. E aí nesse aniversário a gente conversando bastante sobre questões tecnológicas e questões realmente de sistema, questões de como será o futuro daqui a 20 30 40 Sobre anos. inteligência artificial que a gente tava falando no dia, Isso, né? exatamente, Lembra? inteligência artificial. E o papo tava tão bom, realmente o papo gerou. E aí veio na cabeça. Eu digo, Uhum. pô, Digão ali tem umas ideias muito boas, o cara é Uhum. totalmente ligado na tecnologia. E aí eu comecei a falar contigo no WhatsApp, não foi? Foi. E aí as ideias vieram, cara, como se fosse realmente uma cachoeira. E foi se encaixando, né? O bom é que Foi. foi se encaixando as ideias Exato, certinho. exato. Ele falava e eu também complementava, eu falava e ele complementava, então foi uma ideia que veio fluindo realmente natural e que eu acho que até foi até rápido assim para a gente Aham. realmente estar aqui hoje falando aí para vocês que estão ouvindo a gente. Foi bem rápido mesmo, mas eu acho que quando um vem com a ideia, o outro vem também, complementa e dá resultado, né? Acho que foi em torno de mais ou menos, eu acho, tá com um mês, mais ou menos, desde quando a gente teve aquela primeira reunião, que a gente começou a se organizar e tal, colocar as ideias em prática. Cara, eu acho que tem um mês e Uma alguns besteirinha, dias. né? Eu acho que não É. tem 2 meses não, mas tem menos de 2 meses. Menos É. de 2 meses é só olhar no WhatsApp Aham. que lá tem. Lá entrega, né? Aham. Mas é uma coisa que a gente começa, né, para depois melhorar. Exatamente. Tu falou essa questão de conhecimento, é interessante, que era algo que na época do meu antigo podcast eu queria saber, que eu falava, gostava de falar sobre isso. É tanto que o lema que eu tinha colocado lá, deixa eu até lembrar se ainda sei, era falar que o conhecimento que a gente tem é uma pequena floresta no vasto universo que ele em si é. Ou seja, o conhecimento tem hoje em dia a gente tem para dar e vender. E não custa nada você compartilhar. Independente da sua idade, independente do que você acredite, independente do que você conheça, é bom você compartilhar a sua ideia com alguma pessoa. Transmitir a palavra para frente. Não é à toa que nas antigas, antes da escrita, o conhecimento era compartilhado na oratória. A oratória era muito forte. Todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia se deriva e é graças a esse pessoal que para transmitir esse conhecimento por oratória. Foi depois veio vindo aquela questão dos sumérios, que eles foram fazendo a escrita e encontrar um jeito melhor de guardar o conhecimento e deixar para sempre aí, né? Que é no caso a escrita e é o que a gente tem hoje em dia, né? É, exatamente, é interessante essa tua fala aí, em questão de deriva, né? Porque Uhum. nada realmente. Antes de vir pra cá, eu tava pensando, tava tomando banho e se arrumando aquela correria toda pra vir, né? E lembrando que ontem eu assisti a reportagem que tava falando sobre a tecnologia quântica, né? Eu não sei se tu viu. Já é um nanochip que fizeram e tal, já nessa É brisa. mais uma estrutura coisa de louco, cara. Eu não sei se tu chegou a ver. Que é um chip, na verdade, né? Como você Aham. falou, mas um chip que ele tem que estar numa temperatura muito, Específica. muito abaixo, assim, de zero mesmo. E eu fiquei pensando, nossa, cara, aonde é que o ser humano tá chegando, né? Aham. Então, se um computador hoje ele leva, sei lá, um simples computador leva 5 segundos ou 5 milésimos de segundo para fazer um cálculo. Essa nova tecnologia aí, que é a quântica, cara, é Chega a ser milhões de absurda. vezes mais rápido do que a gente já tem. E eu fico abismado com essa tecnologia toda que a gente já tem. Aham. Imagina aí quando essa tecnologia quântica realmente vier aí a ser comercializada mesmo, cara, E tu a vê gente como é nem que é sabe o essa que pode questão, né, acontecer. cara? Tu falou dessa questão de tecnologia, como ela está se expandindo a uma fase, tá, como é que eu posso explicar? Ela está sendo exponencial. Eu acho interessante que tu falou isso daí, eu lembrei aqui agora.
Depois tu dá uma pesquisada no YouTube, como era os vídeos de 100 anos atrás. Mas é bizarro como, tipo assim, caralho, meu irmão, 100 anos atrás, a época era nesse esquema, a galera que só andava de gravata, paletó, pá. Tu tá entendendo? Aham. É bizarro como tipo, em menos de 100 anos a gente chegou onde a gente tá hoje. Com computador e É, tudo mais. Sendo que na época também, na 100 anos atrás, só tinha o quê? Máquina fotográfica e tinha aquelas máquinas de filmar, só que eram na manivela, é, né? É bizarro, pô. É bizarro você parar pra pensar como o crescimento exponencial da tecnologia tá chegando e aonde é que a gente pode chegar. é. Mas não somente isso aí que você citou, mas várias outras coisas, digamos, que a gente fica realmente abismado. Mesmo sendo tecnologias antigas, Aham. até hoje ainda a gente não consegue explicar. Por exemplo, como é que você conseguia reproduzir uma música numa fita que antigamente você Fita colocava cassete. no videocassete, né? E aí era naquelas fitas ali que tava o filme, né? Ou então a música, naquelas fitas menores, né? Que tinham os toques CD, você Aham. colocava. Cara, como é que aquilo ali reproduzia? Tá entendendo? Cara, Tu já viu é aquela uma... parada do disco de vinil, de como era que era feito? Que os Já caras tinham também. que rasurar o vinil, que quando se colocava na agulha, que ela ia girando, ia compondo a música, já era uma gravação. É Cara. bizarro, pô. O cara Então, pensar, tipo assim, como é que os caras tiveram esse conhecimento, essa inteligência, de pá, vamos rasurar esse bicho aqui pra poder fazer uma música. exatamente. E aí, até a galera aí vai. Acho que pode até virar meme, né? O disquete, por exemplo. Aham. Cara, o Aí já é mais disquete do é teu tempo, pai. ultrapassado. Assim, nos dias atuais, o Aham. disquete já é museu, né? Isso. Mas, cara, como era que dava pra você colocar uma foto ali naquele negocinho quadrado e E você. era tanto que na época, o nível de tecnologia da época era kbyte, né? Era kbyte, era mega. Não, aí um disquete desse daí só cabia uma foto, não cabia uma música, não. E pra deixar. Aí quando surgiu aí pendrive aí, Teve os DVD também. Teve os DVD da época, né? pois é, Muita coisa era gravada em DVD, DVD. E foi a CD, transição da fita cassete pro DVD, né? Teve essa questão da tecnologia isso, mudando. pra mídia formando aquele formato CD, né? Aham. Então, muitas outras coisas que a gente fica até se perguntando e abismado com como já era antigamente. Aham. Imagine hoje, né? Só não, desculpa. Só não, essa parte da tecnologia que a gente tem de sistemas, computadores, celulares, mas os aviões também, cara, Aham. antigamente, né? Você viu o 14 bis, se você pegar um avião daquele tempo e for comparar Pra com isso voar. de hoje, Aham. se a gente pegar um avião mais simples que existe hoje, ele tem uma tecnologia altamente avançada em relação ao 14 bis, né? Era só pegar, jogar e ver se voar bem. Pois é, cara, mas é muito interessante esse avanço tecnológico. E a gente tá falando essa parte tecnológica porque é o F5, né? E aí a gente acaba voltando Isso. para Engloba muito pro que a tecnologia. gente quer, né? Engloba muito porque a gente quer, mas também, como a gente tava dizendo, né? A questão dos convidados, que aí vão ser diversos, mas eu acredito que por estar tão forte a tecnologia hoje no nosso convívio, né? Que todo mundo, principalmente depois da pandemia, teve que se reinventar com Isso. essa tecnologia, né? E acredito que hoje boa parte mesmo da população ela teve que aprender ou teve que comprar um celular mais novo para acompanhar essa Uhum. tecnologia É aí. tanto que tá tendo essa transição de muita coisa do físico pro digital, né? Já tinha, só que aumentou mais depois da pandemia. É, Não é isso? exatamente. É, hoje a gente, quem está tirando a carteira CNH, né? Aham. Antigamente, no meu tempo, eu passei os 9 dias de autoescola indo, saía tarde Pra da fazer. noite, tinha hora para colocar digital, tinha hora para sair da autoescola, né? Aham. E hoje não, a galera hoje assiste as aulas em casa mesmo e tal. Tudo bem que tem aquele compromisso de assistir Isso. as aulas, né? Mas já é um conforto totalmente Que e é uma quando dedicação a mais, mas tem essa questão do conforto, questão né? da comodidade, né? No tempo que eu tirei, foi em 2014, né? Hoje já tem 11 anos. Então, eu ia para a autoescola, saía do trabalho, ia para a autoescola, e aí saía da autoescola 10 horas da noite, e aí tinha que pegar o busão ainda para ir Rojão. para casa. Quando eu vinha chegar em casa já era 11, 11 e meia da noite. Então, cara,
Hoje em dia, É, então hoje a em dia, facilidade que se tem hoje em dia, né, para as coisas. com certeza, é muito mais fácil. Assim, fácil, claro que não exime a dedicação, né? Que você tem que ter, mas de certa forma tornou-se, sim, mais fácil. Quer falar alguma coisa, né? Vai? Não? Não? Engraçado que você tá falando de boa, né, pai? Não expressa nenhuma frase, ó. Talvez na 20ª live ele queira dizer um É. oi, né? Boa noite, Vou ter o galera. microfone, peraí. Aí coloca. É, Vai insistindo um deixar o pouquinho. microfone ali, porque vai que ele solta alguma coisa, tem que ter alguma coisa boa ali pra captar, né? O que ele falar, Aham. né? Cara, só voltando aqui um pouquinho que a gente estava abordando, eu lembrei aqui que é bom a gente sempre lembrar o quanto é importante, novamente, essa questão do conhecimento e saber valorizar que o ser humano ele tem essa capacidade dele ir além do que é possível. É, por exemplo, você tira a época das grandes pirâmides. O quão bizarra aquela construção foi para a época dela, o quão incrível ela é, sabendo da pouca tecnologia que eles tinham da época e como eles fizeram. Tá entendendo? Você já parou pra pensar que, tipo assim, cara, bicho, os caras naquela época, com pouco conhecimento que eles tinham, eles conseguiram fazer aquilo. Tá entendendo? Coisa que hoje a galera tem essa questão das teorias de conspiração, né? De É, achar que não, foi ET. Foi é. os alienígenas que vieram pra cá usando NAC. Uhum. Eu não vou mentir pra você que teve uma época que eu era meio pirado nessas coisas, eu acreditava nisso. De Anunnaki, essa questão de, tipo assim. Illuminati, Pô, teoria de os conspiração. É porque é reptilianos, bom. né? É porque é bom. Lá no fundo, essa questão de teoria de conspiração é bom. É bom o cara ficar pensando, bicho, eu tenho conhecimento que ninguém mais tem aqui. Por que ninguém tá sabendo falando disso daí? É aquela parada do sair da Matrix, né? Sim, sim, sim. Tem essa viagem. Ou seja, bicho, a galera viaja muito, mas às vezes esquece da capacidade do que o ser humano tem de fazer as coisas. Tá entendendo? Se a gente chegou aonde chegou, ter essa tecnologia que a gente tem hoje, foi porque o ser humano ele sempre mostrou que ele era capaz de ir além. Tu tá Sim, entendendo? sim, sim, sim. E a história tá aí pra comprovar desde sempre. É. Cara, é interessante essas ideias aí, porque ela acaba realmente despertando na gente a curiosidade, né? Hum? E aí a gente acaba realmente pensando e acabando duvidando de certas É coisas, né? isso. Mas eu gosto assim de ver as coisas pelo lado racional, né? Claro que eu não estou dizendo que o que você acredita ou não seja mentira, enfim. Eu acredito muito pelo racional, sabe? Uhum. Acredito sim que naquela época já existia realmente pessoas que fossem capazes de construírem aquelas pirâmides todas. Uhum. Acredito sim. Mas também não desconsidero Com quem certeza. acredita que Um os ETzinho, né? extraterrestres vieram, né? E tal. As três principais pirâmides na posição exata de três estrelas principais e tudo mais. O pessoal falava aqui também que, posso ver como acompanhava, era um portal que ligava para outra dimensão. É uma viagem, bicho, é uma viagem. É. Os caras vão longe. Mas é como eu tô te dizendo, eu confio realmente na questão do ser racional, né? Porque existiram outros seres humanos de uma inteligência realmente Superior, tu acha? muito superior, sim, sim. É tanto que se não fosse por eles, hoje a gente não existiria várias coisas, né? E quando eu digo assim coisas, é realmente absolutamente tudo, Uhum. tudo. Até o óculos que você usa, o fone que a gente tá usando, o relógio. Então, a mente humana, ela é muito... Eu acredito que é tudo parte realmente da mente humana. Até porque existem estudos, né, que dizem que o cérebro humano ele jamais foi estudado 100%, né, da sua Uhum. capacidade. E a Mas tu gente, acredita, e a gente já tem tanta coisa, cara. Então, imagina aí se o ser uhum. humano Mas chegar tu aos acredita cem nessa por parada cento, né? que o ser humano não usou os 100% e tudo mais? Acredito, Tu acredita? acredito Ei, bicho, sim. eu não boto muita fé, não. Por quê? Não sei, é porque eu tenho pra mim que não, o ser humano já sempre foi, já cresceu dotado do conhecimento, já. Eu já uso os 100% a hora que ele bem entender. Mas eu tô entendendo mais ou menos o que tu tá querendo dizer. Hum. Eu acho que partindo da ideia de que, tipo assim, o ser humano às vezes ele não quer chegar a usar os 100%. Acho que não está mudando de cor. Eu tô doido. Não. Enfim, Tá, tá. era aqui.
Como é que eu posso explicar? Eu acho que essa parada que o pessoal quis dizer, que foi interpretada de uma forma errada da questão do ser humano não usar os 100%, não usar os 100% do cérebro, é essa questão do modo geral. Tem muitas pessoas que preferem optar o pacato, a vida cotidiana normal, o padrão, ser mais do mesmo do que enfrentar o além e querer usar 100% da sua capacidade. Coisa que ele sempre pôde fazer, só que não teve essa proatividade. Tu tá entendendo mais ou menos o que eu quero Sim, dizer? sim, sim, Tá sim. entendendo? Eu acredito que essa é a ideia que a pessoa que criou essa teoria do 100% do cérebro quis passar. Só que aí a galera meio que começou a dizer que não, o ser humano nunca conseguiu usar 100% do cérebro e tudo mais, sendo que não, o ser humano tá lá, o cérebro tá lá. Você pode usar os 100% a hora que você quiser, desde que você corra atrás. Estude, se capacite, que é possível você alcançar. Tá entendendo? Mas é como eu sempre gosto de dizer, eu não gosto de desconsiderar a ideia de ninguém, Aham. ou conhecimento, ou o pensamento de ninguém. Mas vamos lá. Por que que eu acho que sempre existe algo mais Hum. para ser desenvolvido por parte dos seres humanos? Porque existem coisas que você jamais pensou em aprender, Hum. em desenvolver. A partir do momento que você aprende sobre, a partir daquele aprender sobre, você começa a desenvolver, entendeu? Tô entendendo. Então, a partir do momento que você consegue desenvolver a partir de uma ideia, e se você persiste naquela ideia, você vai chegar a pontos onde talvez ninguém chegou. Né? E aí Aham. são aí onde surgem as grandes ideias, as grandes conquistas, na verdade. Então, eu acho que quando você, a partir do conhecimento, você adquire outros conhecimentos que talvez um dia você jamais imaginou que você teria. Tô entendendo. Aham. Entendeu? Então, assim, talvez eu não esteja contra-argumentando o que você acabou de falar. Mas o que eu acredito é assim, que a inteligência humana, ela é algo construtivo. Até o dia que você não quer construir mais. Uhum. Eu acho que existe mais ou menos isso também. Eu cheguei num ponto, quero parar por aqui. Veio pro pacato, a pessoa já tá acostumada com a rotineira. É tipo isso, tá dizendo. Mas eu acho que vai muito do ponto também de você chegou ali a um certo momento e achou que aquilo ali acabou ali e eu não vou mais desenvolver isso aqui porque eu acredito que aqui já é a obra perfeita. Uhum. Aqui é Aqui meu já é o limite, resultado tipo final, isso. aqui já é meu limite, eu acho que eu não consigo desenvolver mais do que isso, entendeu? É, eu Assim, entendi. eu acho que não é não estou contradizendo seu Não, argumento, tudo bem. mas é tipo complementando, Aham. entendeu? Porque tem muito disso aí também que você falou, mas a inteligência do ser humano eu acredito que é muito limitada. Só não, assim, pelo fato dos estudiosos já terem estudado 25, 30, 40%. Não. Mas no sentido de que o ser humano ele sempre pode conquistar mais coisas, entendeu? Uhum. A galera se prende muito à questão da tecnologia, as máquinas vão dominar o mundo. Mas para uma máquina desenvolver alguma coisa, um ser humano teve por trás, né? Tem os algoritmos e vários outros fatores que o ser humano teve que determinar Uhum. para aquela máquina Tá, realizar, tu né? falou isso daí. Tu acredita nessa parada da singularidade? Já ouviu falar? Tu tem uma Cara, base mais ou menos do que é? só me De refresca. que a singularidade é um ponto que a tecnologia ela vai estar tão avançada de um jeito que vai se criar a própria singularidade em si. A inteligência artificial que tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entender. Sim, sim. Cara, é um assunto muito polêmico isso aí. Por quê? Eu acho que tu tá querendo falar em relação a onde as máquinas podem chegar, né? Com a Isso. autonomia delas. Tu acha que, mas tu é do tipo de pessoa que acredita que elas possam, sei lá, dominar a Terra e tudo mais, dominar os seres humanos ou não? É tipo aquela parada que a gente Eu tinha sei, conversado. sei. Tu Sim, acha que é sim, mais sim. partido para questão referindo a filme? Tu acha que vai partir mais para Exterminador do Futuro, as máquinas querendo conquistar o ser humano e vir atrás para matar? Ou qual foi o outro exemplo que eu tinha dado naquela vez, bicho? Esqueci agora aqui.
Eu também não lembro, mas eu já peguei Aham. o fio já aí. Cara, é o seguinte, eu não, infelizmente a gente não pode dizer, né? Aham. Eu posso, a gente, que é assim, hoje a gente vive nesse mundo, amanhã ele pode estar totalmente diferente, né? Como daqui a 10 anos, e acredito que sim, vai estar totalmente diferente, Muito diferente. muito diferente. Mas é no mínimo, dá um medinho Dá um assim, medo. né? Dá. Dá um medinho, cara, porque é incrível como a inteligência artificial hoje, ela tá, além de estar fazendo parte do nosso dia a dia, ela ainda tá meio que controlando a gente, entre aspas, né? Uhum. Controlando por quê? Porque às vezes, um exemplo, eu gosto muito de escutar música no YouTube, Uhum. certo? E aí, eu abro no celular, abro o aplicativo do YouTube e tal. E aí hoje eu acordei com a vontade de escutar um estilo diferente, que geralmente eu não escuto, Uhum. né? Aí eu vou e coloco, faço a pesquisa e tal, boto o que eu realmente tô ali na mente, quero escutar isso. Aí coloco, faço a pesquisa e tudo. Aí toco uma música. Quando termina aquela música, por eu ter já escutado, o Outras. YouTube já conhece o que é Recomendo. que eu gosto, né? Então, quando termina aquela música, o YouTube já vai para aquela playlist, sabendo o que é que eu Uhum. gosto de Ah, eu vou escutar. colocar isso daqui porque eu sei que ele quis um negócio diferente, mas eu vou colocar isso É, daqui porque eu sei que ele gosta eu disso sei que ele daqui. gosta. E possivelmente ele não vai mudar. Então, ele É. já joga a segunda música em cima da playlist que eu geralmente escuto. E aí, quando ele joga a segunda música, aí eu digo, essa música é boa. Eu escuto ela, mas não vou pular, vou deixar ela tocar. Aí vem a terceira. Hum. Aí quando vem a terceira, que também já faz parte dessa playlist, aí pronto. Aí acaba que você deixa de lado o que você, na É. ideia primária, né, que você queria Aham. ouvir, e acaba escutando a mesma playlist. E aí, às vezes, você passa 1 hora, 2 horas querendo escutar um negócio diferente, mas acaba ouvindo a mesma playlist. Hoje, aí amanhã. É meio que, tipo assim, o algoritmo ele faz com se adaptar aos seus gostos, Isso, né? exatamente. Só que isso eu acredito ser muito prejudicial. Eu falo por mim mesmo. De lhe deixar muito no comodismo em várias coisas. Lhe dificulta querer pensar fora da caixa. Porque às Também, vezes o que você certeza, pesquisa, certeza. o que você faz na internet, quando se tem algoritmo e tudo mais, ela faz com que ela vai se adaptar ao que você está gostando, que você está É, querendo assistir e tudo mais. é. Ah, se eu assisto só anime, vai me dar referência só coisas que envolvam anime, a Uhum, tecnologia e por aí vai. uhum. O paia disso é essa questão de, como eu falei, de dificuldade de fazer pensar fora da caixa. Às vezes o É, mundo não é somente aquilo que eu pesquiso, não é somente aquilo que o mundo é. Tem mais coisa lá fora e eu devo ter essa mentalidade, tipo assim, cara, não, o mundo não é só isso. Eu preciso aprender mais. entendo. Não posso estar acreditando somente nessas coisas. Tá entendendo? Aham, é. É justamente isso aí que eu falo, né? A questão do medo. E olha, digam, isso é tão incrível, cara, que hoje existe, por ter essa inteligência, Hum. existem muitas coisas realmente sérias que a galera opta pela inteligência artificial. Então, assim, há os pontos positivos, sim, e também há os pontos negativos, né? Aham. A questão dos nossos designs gráficos aqui. Sem a tecnologia, sem a inteligência artificial, eles não vão trabalhar, né? Então, essa tecnologia tem que existir para eles conseguirem trabalhar e tanto para eles como para outras pessoas. Então, é o trabalho deles, mas ele está Uhum. beneficiando a mim também que preciso daquilo, entendeu? Vocês usam muito o que? Photoshop? Usa Photoshop? Photoshop, né? Tem incrementação de inteligência artificial nela? Ajuda ou dificulta vocês a querer aprender alguma coisa? Deveria aprender. Mas geralmente é tipo assim, ela é mais muito questão de preset, não? Preset, sabe o que é, né? Mas te ajuda a suprir o que tu quer naquela hora? Tu diz, não, eu poderia fazer melhor do que ela. Poderia fazer melhor. Só que tu prefere a inteligência artificial no caso. Não, eu prefiro fazer. Ah, e teu caso, Fernando? Eu não sei o que é isso. Mas tu não mexe, Não, pô. acho que Eu sei, cara. Hã?
Não, é uma parada pré-pronta para você utilizar. Tipo um filtro, um filtro salvo que você só coloca em cima da foto e deixa lá no jeito. Em vez de você fazer tudo no manual, já tem as paradas pré-prontas para você usar. Geralmente tem muito disso. Tu usa muito disso ou tudo é mais cabeça aberta, tipo assim, não, eu vou fazer Para do meu criar jeito. realmente. Tá falando, tipo, fazer um recorte automático. Pronto, um recorte, É. uma filtragem de imagem, tá entendendo? Ah, esse aqui tá mais branco, esse aqui tá mais claro, vou agitar a tonalidade da cor, tipo isso. Isso depende. Se eu utilizar a inteligência artificial e ela fazer melhor que eu acho bom. Se não fizer, eu vou lá e faço. Mas tu procura entender como foi que ela fez aquele dali? Não, tá, Não, já fez, já era. não. Se Já, é melhor que eu, já deixo. tá bom, né? Do jeito que tá entendendo. Mas no caso deles, eu acho que mais ajuda do que prejudica, né? É. Pra mim, como a gente é mais nessa parte aqui da oratória mesmo, né? Então, Não talvez a tem, gente não saiba nem pra onde vai, né? nem lá, nem cá, nem água. Nem vai, nem vem. Mas às vezes é bom, cara, até para ganhar ideia. Por exemplo, eu uso muito chat GPT. Tá bom, tá bom. É como se fosse o meu assistente. Para o que for. Se eu tiver dúvida em alguma coisa, se eu tiver interesse em algum conteúdo novo, eu preciso primeiro nele. Para tentar entender, para depois eu me aprofundar. Se for realmente interessante, eu me aprofundo. Ou não, tá entendendo? Uhum. Pois eu ouvi, cara, em algum lugar, eu só não me lembro aonde, mas depois vou me recordar e aí eu falo. Mas eu vi em algum lugar uma pessoa falando assim, a tecnologia, ela não é problemática. Ela não como eu posso dizer, ela não oferece uma falta de segurança para o ser humano. Ou seja, ela não é perigosa, certo? Mas é a forma de como ela é usada. Até o momento em que ela pode fazer a própria pesquisa dela. Tipo, você usar o Python é uma tecnologia que já está lá, né? Aham. Então você vai chegar, você vai criar a partir daquilo. Outra coisa é você trabalhar no Canva online, que Já tá tudo pronto você lá. faz a pesquisa, ele já dá uma imensidão de opções para você trabalhar em cima daquilo, né? Aham. E aí, eu dei o exemplo do Canva, mas a Meta também, que é do WhatsApp, né? É do Facebook. Voltando a falar aquilo sobre que eu tava falando da playlist do YouTube. Cara, é incrível, assim, você fala com ela, e aí é como se ela tivesse uma memória mesmo, que Salvo que ela você salva o tá. que você fala. Aí teve um dia que, uma pergunta aleatória, né? Meta, qual é a melhor música do mundo? Aí ela foi e foi bem assim. Bom, existem diversos tipos de Uhum. música, existem vários tipos, vários artistas e tal. Aí falou do rock, do gospel, do axé, do funk, do forró. Assim, uma explicação bem ampla, sabe? Aí, nessa mesma pesquisa, eu falei assim, Meta, qual é a melhor música do Metallica? É, Aí ela respondeu, né? Ela respondeu. Eu não concordei muito não, mas enfim, deu pra vai, ir. vai, né? Aí no outro dia, eu botei olá, Meta, bom dia, eu sempre gosto de botar, né? Que tem aquele memezinho lá do exterminador querendo matar você se você não agradecer, né? Aham. Ah, Aí, já. aí eu boto lá, olá, Meta, bom dia, tudo Agradeço quando ela bem? responde alguma coisa. Não, obrigadão, viu, pai? Obrigado por ter me avisado. Não, aí ela obrigado pelo retorno, né? Ela É. bota mesmo, porque uma vez eu botei só pra ver o que ela dizia, né? E realmente ela agradece por você ter agradecido. A revolução das máquinas dependendo do carro. Daqui a um dia, se o exterminador quiser vir, eu tomara que eles lembrem lá que eu agradecia toda a vida, né? E pouco em minha vida, né? No Aham. dia do juízo final. Mas, sim, aí no outro dia Meta, o que é que você tem para mim hoje de música? Aí ela pegou, a partir da resposta que eu tinha Ah, falado anterior. sobre anterior, eu não sei se ela escutou, aí ela, hoje para você eu posso lhe indicar Guns, posso lhe indicar Nirvana, posso lhe indicar System of a Down. Aham. Aí eu fiquei, nossa, mano, como assim? Tá entendendo? Então, Tô.
eu acho que é como se ela pegasse tudo que tem ao redor dela, de mim, e aí ficasse ali armazenando realmente, entendeu? Cara, Pronto, muito, né, muito doido isso nessas aí. coisas, essa questão dela se adaptar a você, tem sua vantagem. Ele bota no comodismo, mas quando você sabe usar ela, tem sua vantagem. Eu lembrei aqui no meu chat GPT, eu tenho um livro de fantasia e tudo mais, que até hoje nunca que eu terminei, tive paciência de terminar. Mas, vez ou outra, eu gosto de entrar no chat GPT, ficar jogando algumas ideias que eu tenho pro livro e tentar estruturar, porque eu gosto de utilizar ela a meu favor. Eu estruturo a minha ideia do que é que eu tô pensando nesse e tal, quero que o personagem faça isso e tal. Você acha que ficaria interessante, o público ia ler? Aí ele dá a opinião dele lá e tudo mais. Essa questão da adaptação, achei interessante que tu falou, que eu lembrei que de tanto eu ficar pesquisando coisas sobre fantasia, RPG e tudo mais, meu chat GPT ele se adaptou a qualquer coisa que eu perguntar a ele, ele vai querer botar alguma temática de fantasia, de RPG. Se eu perguntar, por exemplo, alguma coisa, pronto, aconteceu esse dia, o cachorro lá de casa tava meio doente, aí eu fui pesquisando nele, cachorro doente, o cachorro acontecendo isso e tal coisa, o que é que pode ser? Aí ele deu as opções. Aí embaixo ele já bota logo uma opção de RPG, pô. Você quer que eu escreva no formato de RPG para você poder memorizar melhor? Você quer que eu faça um banner em formato de procurado do cachorro? Aí ele fez um tipo assim, cachorro, tipo raivoso, asas, tudo direitinho. Ou seja, é massa essa questão da adaptação que ele tem em certas coisas, tá entendendo? Desde que você saiba usar e que você não fique nesse comodismo com ela, tá entendendo? Aí o bom assim, que eu não acho muito bom, é que você abre o Instagram e tá lá um cachorro, né? No cartaz de procurado, né? E, Né? cara, é muito assustador. Isso aí Sim, tá falando essa questão dele escutar a pessoa falando, que a pessoa fala e tudo mais. Cara, tá louco. Muito assustador mesmo. Não, mas tem como você desativar, pô. Essa opção. Não é tão obrigatório assim, não. Mas sempre quando você baixa o aplicativo, ele pergunta se você quer que ele. Sim, É meio que você. A desculpa que o Instagram e o Facebook tem às vezes dessas coisas é dizer assim: não, você que autorizou quando você baixou. sim, sim. Não, mas assim, eu falo em relação à questão não de não permitir, né? Aham. O áudio. Mas aonde que pode Você chegar. precisa. Não precisa, Entendeu? não. Aonde que pode chegar se você realmente permitir. Aham. Mas às vezes você nem se dá conta que você permitiu. Porque hoje em dia são muitas informações, Sim. então às vezes você acaba que não lendo realmente, aí você só quer usar o aplicativo, então você sai clicando lá em aceito E aí só vai. e aquelas caixinhas você marca tudo e vai, e vai. E, cara, E dependendo do que você conversa, depois vai estar lá. Ou aparecendo os anúncios específicos do que você estava conversando. exatamente. Naquele dia mesmo que a gente tava trocando ideia sobre o podcast, pô, só que apareceu depois no Instagram. Compre seu site para fazer sua rádio online, não sei o que. Só que aparecia, pô, no Instagram. Pois é. Direto. É bizarro, pô, é bizarro. E tem as teorias também da conspiração, né? É bom, é bom, é bom. Assim, é fantasioso, mas é bom do cabo ver. Chega pra tentar entender. divertido, né? Quando você vê que, tipo assim, bicho, isso aqui não tem explicação. Aí o cara começa a inventar coisas. É, Tá entendendo? mas umas ideias muito loucas, cara. Pô, é viagem. Que tipo assim, já pensou se fosse real? Tá entendendo? Por exemplo, essa questão falou teoria de conspiração, os Illuminati, os reptilianos. Bicho, é viagem que é. Reptiliano e o Illuminati tá acontecendo ao mesmo tempo, tá entendendo? Que a parada dos reptilianos é que eles vivem entre nós, disfarçado, e que eles são a elite do governo. E Tá entendendo? Tipo, a brisa que os caras têm, pô. E a gente tá esquecendo dos terraplanistas também, né? Tem isso também, eu já fui. Tem terraplanista aí? Não, eu já fui, eu confesso. Na minha fase leiga da vida. Aí naquele tempo. Pô, na época, acho que era eu e MGS. Você pode até perguntar ele depois. Porque quando a gente conheceu essa ideia de terra plana, acho que foi por conta de um cara do rap, acho que era Freud, se eu não me engano o nome dele. Teve uma entrevista que ele falou que ele acreditava que a terra era plana. Aí eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de terra plana. Que porra é essa? Tá ligado? Aí eu fui pesquisar, aí fui vendo os artigos de uns caras, tipo, viajado. Só que, tipo assim, como é a primeira informação pra pessoa estranha, tipo, caralho, bicho, que massa. Aí eu acabo começando a acreditar. Só que vai vir tanta coisa contra que eu acho que eu tô errado. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí acaba deixando de acreditar. Mas eu acho que é estratégia, né? Você criar, tipo, realmente aqueles argumentos que vão te seduzir, né? E aí, você estudando. Eu era crente, pô. Eu era crente, aí os caras usavam argumento bíblico pra dizer que não tá na Bíblia, ó. Isso tá aqui, ó. E usar, o cara falar, ixi, é mesmo, tá na Bíblia. Só que depois o cara vai ver o contexto do que tá na Bíblia e ver, não, bicho, isso aqui não tem dizendo nada a ver com o que eles estão falando.
Aí é um ponto muito que você falou em relação à Bíblia. Cara, a Bíblia ela é muito interpretativa. Então a gente pode colocar 10 pessoas dentro de uma sala e pedir para as 10 ler a mesma passagem e as 10 vão interpretar de um jeito. Então, Cara, assim, não é à toa que existe o tanto de religião aqui no Brasil que nem existe hoje. E religião Sim. ou igreja, sim, em si, tá ligado? Cada um tem a sua crença específica a determinado assunto do que tá na Bíblia, mas abrange tanta coisa, pô. é, Olha o testemunho de Jeová, por exemplo. Eles usam. Não tô julgando, pelo amor de Deus, não pense nisso. Mas eles têm um modo de filosofia de vida deles que eu não concordo, porém é o que eles acreditam. Essa questão que eles não doam sangue, por sim, exemplo, que eles sim. não doam sangue, que eles não. Não é bem essa palavra, pelo amor de Deus, não é bem essa palavra, mas como se eles não se juntassem com a rota dos escarnecedores. Eles, quando são convidados para uma festa de aniversário, meio que eles não vão. Se for do seu parente, tá precisando de uma doação de sangue, que só você pode doar, e você sem testemunho de Jeová, eles não doam. Porque diz que você vai estar contaminando seu corpo, que seu corpo é o templo do Espírito, tá ligado? Aí já tem, por exemplo, os adventistas, da qual eu era, que não comem carne de porco, devido a uma passagem que tinha na Bíblia. Sim, Tá entendendo? sim. Os Mormons, que já tem uma viagem totalmente diferente, que dizem que Cristo veio para as Américas. Ele veio para as Américas e veio pregar para os índios. Você já viu essa brisa? Sim. No livro deles tem falando a respeito lá, de que o anjo ele recebeu uma placa e tudo mais. Ou seja, cara, a Bíblia, realmente eu concordo, ela é muito interpretativa, mas ela tem um contexto dela correto. Só que eu acho que a galera quer procurar o que agrada mais. Eu acredito nisso. Que a galera quer procurar o que lhe agrada mais para poder aceitar determinada ação sua. É isso que eu acredito. E que faz a cabeça da pessoa com o passar do tempo a acreditar em tal coisa, e você joga a sua ideia para outra pessoa, aí por ali essa ideia nova, ixi, cara, acho que isso aí tem um ponto positivo. Aí a pessoa começa a nutrir. É igual, eu falo isso, tipo assim, eu uso de exemplo essa questão quando eu falo da Terra plana. Foi uma ideia nova para mim, achei interessante e, bicho, eu vou abraçar essa ideia. Só que depois você vai vendo os contra-argumentos que você vê que não compensa, sabe? Sim, sim. E aí, galera que está assistindo, é mais ou menos isso que a gente quer para o nosso podcast. É justamente trazer pessoas que vão dar uma claridade melhor sobre o assunto. Determinados assuntos que a gente tem curiosidade, né? Isso, Virar exatamente. com um especialista de determinados assuntos, né? Então, somos totalmente leigos em alguns assuntos aqui. E aí, a gente já vai falando aqui o que a gente quer, certo? A proposta principal do F5Cast é realmente trazer pessoas que dê essa esclarecida só não para a gente, mas para uma galera aí que quer aprender realmente Isso. e colar aqui no nosso podcast. Não esquece de curtir, certo? E compartilhar, que aí é o que ajuda a gente, tá? A gente faz o convite já? Sim, Pronto. sim. Para você que está gostando do nosso podcast, quiser acompanhar a gente, siga a gente nas redes sociais aqui, né? Curtam, comentem e compartilhem. E próxima semana a gente vai ter o nosso segundo episódio com convidados. Nosso convidado, no caso, quem é que vai ser? Agora, Não? Deixar mais próximo? quando tiver mais próximo, aí a gente começa soltando também, já para atrair aquele pessoal que vai se interessar pelo assunto, né? Pronto. Mas não Então, vamos dar, não dá o spoiler não, né? vamos dar a primeira vara para depois a galera pescar, né? Pronto, Não beleza. dá o peixe, não. Pois nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem lá, e vocês não vão perder nada, eu espero que não, que a gente vai tá mostrando para vocês quem serão os nossos convidados e quais os temas que a gente vai estar abordando lá, tá certo? Tá. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela... Quem estiver assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu mesmo gosto de assistir de madrugada. Madrugada pra não, dormir. quando eu vou dormir ali e tal, Aham. né? Mas não esquece de deixar aí o like, tá bom? Compartilhar aí com a galera em massa para ajudar a gente. É um projeto em que a gente tende realmente a dar o nosso máximo. Se a gente deixou a desejar, vá desculpando aí. E a tendência realmente é melhorar. Primeiro a gente começa, né, Digão? E depois a gente melhora. Tá bom, Vão pessoal? mandando feedback também nos comentários, caso vocês queiram mandar pra gente. E é isso, né? A gente fica por aqui com mais um episódio, pessoal, do F5 Podcast, podcast mais atualizado aqui da região do Cariri. Tamo junto, valeu.